A paz do Senhor, meus irmãos. Boa tarde, pastor Gildo Silva, em mais uma live para a glória de Deus. E hoje temos um convidado especial, que é o nosso querido amigo Dr. Roberto dos Santos. Isso, e ele estará trazendo um estudo para nós a respeito do significado da ceia do Senhor, do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Eu estou aguardando a chegada do pastor Roberto dos Santos. Ele estará trazendo para nós nesta tarde um estudo glorioso da Palavra de Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Peço que compartilhe aí com seus amigos no direct, amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Sejam todos bem-vindos. Nós estaremos com um estudo bíblico sobre a ceia do Senhor. Dr. Roberto dos Santos, que é doutor em teologia, ele estará falando para nós a respeito do sangue e do corpo de Jesus. Enquanto o nosso amado amigo ele está para entrar, estou aguardando a sua chegada. Eu quero ler uma palavra de Deus, isso baseado no que vai ser falado nesta tarde sobre a Santa Ceia do Senhor, a ceia do Senhor, que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, que diz o apóstolo Paulo à igreja de Coríntios: porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Glória a Deus. Nosso irmão Rinaldo, Renata, todos que estão entrando aí agora, sejam todos muito bem-vindos, amém? Com gozo irei comigo, Pai, é grato servir a Jesus, levar a cruz, em Cristo comigo vai, eu irei. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós estamos aguardando a chegada do Dr. Roberto Santos e vamos falar sobre a ceia do Senhor. Compartilha aí com seus amigos. Isso. Compartilha aí com seus irmãos.
Eu estou compartilhando aqui também. Descer. Glória a Deus. Nós já estamos com o Dr. Roberto dos Santos aqui na live. Já vou chamar ele aqui agora. Ao vivo, para a glória de Deus. Dr. Roberto Santos, ele está diretamente de Brasília. Isso, ele está diretamente de Brasília. E ele vai trazer para nós o intuito da palavra de Deus, baseado aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. O doutor Roberto vai falar sobre a ceia do Senhor, o corpo e o sangue de Jesus. Boa tarde, doutor. A paz do Senhor Jesus. Boa tarde, pastor Gilson, pregador, cantor, teólogo, pastor evangélico. Que satisfação participar mais uma vez da sua live. Hoje nós estaremos refletindo um pouco sobre o significado e o corpo, o significado do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer que a honra é para nós, a alegria é para nós, a glória para Deus. Receber o Senhor aqui para nós é uma honra muito grande, O Senhor tirar um pouco do seu tempo tão concorrido para nos atender e trazer para nós um ensinamento da palavra de Deus. Dr. Roberto, que dá estudo na EBO, nas Assembleias de Deus em todo o país, e tirar um pouco do tempo dele, tão concorrido, para trazer a palavra de Deus, para nós é uma satisfação muito grande. Aqui está um pouco barulho, que eu estou no gabinete pastoral, e está um barulho, o som da igreja está ligado. Mas, doutor, eu quero que o senhor fique à vontade e traga para nós esse assunto de tão grande importância que é sobre a ceia do Senhor, Depois eu tenho algumas perguntas para fazer para o senhor. Fica à vontade, doutor. Perfeitamente. Inclusive, estas reflexões fazem parte de um dos nossos trabalhos, cujo título é Eucaristia na Assembleia de Deus. Qual é o significado eucarístico do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo? É impossível, reverendo Gilson, debatermos, refletirmos, discutirmos um assunto tão sério como este que estamos tratando, se não olharmos um pouco para a história da igreja, para a história do cristianismo. Nós temos, por exemplo, na história da igreja, a ceia do Senhor na igreja primitiva. Um dos grandes clássicos que trata especificamente dessa prática eucarística é uma obra singular chamada de Instrução dos 12 Apóstolos, ou Didaquê, ou Didaquê, ou Didaquê, dependendo da pronúncia sustentada pelas escolas do Novo Testamento grego. Então, a ceia do Senhor na igreja primitiva. Tem uma série de estudos que estamos lançando agora no mês de janeiro, um livro sobre Eucaristia na Assembleia de Deus. Então, esta obra, que é Didaquê, Instrução dos 12 Apóstolos, as primeiras comunidades cristãs continuaram celebrando a ceia do Senhor, iniciada por Jesus e explicada por Paulo, conforme o senhor acabou de citar aí a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Capítulo 11. Então veja que esta obra clássica da igreja primitiva, ela nos fornece o primeiro vislumbre dessa celebração, explicando que ela precisa envolver ações de graças e fornecendo esta restrição, ou seja, mas que ninguém coma ou beba de sua
Eucaristia, a não ser os que foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, pois ele também falou a respeito disso, dizendo: não deis aos cães o que é santo. Então, este livro, que é primitivo, ele trata com muita seriedade o significado do corpo e do sangue de Jesus Cristo. É necessário enfatizar vários aspectos. Eu encontrei vários aspectos enfatizados nessa obra. Em primeiro lugar, somente cristãos batizados podiam participar na ceia do Senhor, ou seja, pessoas não convertidas, não salvas, não admitidas na comunidade dos cristãos. Pessoas assim estavam impedidas de participar do corpo e do sangue do Senhor. Em segundo lugar também, somente cristãos batizados que estivessem em uma relação correta com Jesus, porque não bastava apenas ser batizado, mas que estivesse uma relação correta com Jesus, e a sua igreja podiam participar. Então, não é simplesmente ser batizado nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo, mas também estar corretamente com Jesus, sendo discípulo verdadeiro de Jesus, e estar em plena comunhão com a comunidade dos crentes. Em terceiro lugar, a celebração da ceia do Senhor era uma parte fundamental de todas as reuniões semanais da igreja. Ou seja, a igreja primitiva celebrava a ceia do Senhor todos os domingos. Então, essa prática, ela perdurou por toda a história do cristianismo. Essa prática só foi, digamos assim, sofreu uma ruptura no século XVI com a Reforma Protestante, porque surgiram diversas denominações que fugiram da tradição da igreja, ou seja, de muitas práticas da igreja antiga. Então, veja que a igreja primitiva compreendia a ceia do Senhor de uma variedade de modos. Então, isso é muito importante mesmo. Mas eu quero me reportar a uma leitura do Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, mas antes, dizer o seguinte, que tivemos também ensinamentos acerca da ceia do Senhor, a ceia do Senhor na Idade Média, e a teologia eucarística que predomina na Idade Média é a teologia de Agostinho de Hipona. Temos também as teses de Tomás de Aquino, temos outras teses que vão reportar a doutrina da ceia do Senhor, mas temos também a ceia do Senhor na Reforma e pós-Reforma, ou seja, Martinho Lutero e a consubstanciação, a doutrina de Calvino, a doutrina, por exemplo, de Zwinglio, e hoje nós temos também a doutrina da ceia do Senhor praticada na Assembleia de Deus. Então vamos lá, é o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, daí vem a palavra Eucaristia, ou seja, e dando graças, isso aqui é o fundamento eucarístico, de agradecimento. Deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, ou seja, do pacto renovado, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não bebereis deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então nós temos aqui a última Páscoa celebrada por Jesus Cristo e a instituição da Eucaristia, ou seja, a Santa Ceia, da Ceia do Senhor. A Ceia do Senhor, reverendo Gilson, é uma doutrina muito séria.
muitas igrejas, cristãos, líderes, não têm levado a sério a prática da ceia do Senhor. A ceia do Senhor não é um lanche do McDonald's, não é. A ceia do Senhor é uma coisa muito séria. E nós temos que seguir todos os ensinamentos da Bíblia Sagrada. Veja que os ensinamentos, por exemplo, que nós temos a ceia do Senhor na Reforma Protestante, ou seja, o que pensava Lutero acerca do Senhor, o que pensava João Calvino acerca da ceia do Senhor, o que pensava Zwinglio acerca da ceia do Senhor, o que pensava os anabatistas, o que nós chamamos de reforma radical. Mas hoje, eu sei que nós não temos tempo aqui para discutirmos essas vertentes teológicas todas, essas hermenêuticas em relação à ceia do Senhor, mas eu prefiro discutir os problemas que a igreja enfrenta hoje acerca da ceia do Senhor. Qual é o significado, qual é o sentido da ceia do Senhor hoje? Da ceia do Senhor hoje. Porque, às vezes, nós podemos pensar que o sacrifício de Cristo, ele aponta para a última Páscoa que Jesus participou. É uma ilustração, mas a verdadeira Páscoa, ou seja, o sacrifício de Cristo, ele está indicado na cruz do Calvário, na cruz do Gólgota. Então, a cruz é o fundamento eucarístico. É tanto que na cruz, quando Jesus é crucificado, sai dele água e sangue. Então, segundo a patrística, os primeiros teólogos da Igreja Antiga, eles diziam que, eles entendiam que o sangue e a água simbolizavam o batismo e a ceia do Senhor. Ou seja, então nós temos ilustrados nesses dois elementos o batismo nas águas e também a ceia do Senhor, porque eles acreditam que é na cruz que a igreja nasce. A igreja não nasce em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. Ela nasce na cruz. Ela nasce na cruz porque o Pentecoste é a chegada do Espírito Santo, mas é na cruz que a igreja nasce. Por quê? No livro de Gênesis, nós temos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas na cruz do Calvário, nós temos a segunda árvore, que é a árvore da crucificação, a árvore da redenção. Então, Jesus é crucificado numa expressão que está no Novo Testamento grego, chamada de tauros, que quer dizer madeiro. Então, ele é crucificado no madeiro. Então, o madeiro aponta para a segunda árvore. Então, a primeira árvore é a árvore da queda. Mas a segunda árvore, que é o madeiro, que é a cruz, é a árvore da redenção, da remissão, é a árvore da salvação. Então, por isso que Jesus, quando institui na última Páscoa a ceia do Senhor, ele diz o seguinte: enquanto comiam, tomou Jesus o pão e abençoando-o. Ou seja, a primeira coisa que nós aprendemos aqui, verificamos aqui, é a oração de agradecimento. Portanto, na celebração da ceia do Senhor, é indispensável a oração de agradecimento. Nós, pentecostais, corremos o risco, sempre corremos o risco, de não levar muito a sério o rito da ceia do Senhor, ou seja, o rito eucarístico, a doutrina da ceia do Senhor. Então, um culto de ceia do Senhor, um culto eucarístico, tem que ser um culto especial, um culto especial. Tudo tem que girar em torno da crucificação de Jesus, da morte expiatória de Jesus Cristo. Então, o culto tem que ser um culto temático, um culto eucarístico, um culto específico. Eu vejo que
muitos cultos de ceia do Senhor ou de Santa Ceia, não tem nada a ver com a Santa Ceia do Senhor. Por quê? Porque eles transformam o culto, às vezes, em congresso, às vezes um congresso missionário ou congresso evangélico, congresso de amigo. Não podemos. A ceia do Senhor é um culto específico, uma reunião específica, é uma reunião temática. Então veja, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, ou seja, e abençoando e partiu, ele disse: tomai e comei, este é o meu corpo. Então nós temos aqui a primeira verdade acerca da ceia do Senhor, é a oração de agradecimento, porque a oração que Jesus faz é uma oração de agradecimento, e a oração que nós pastores fazemos na ceia do Senhor, nós também fazemos uma oração de agradecimento, não apenas oração de agradecimento, mas também uma oração de santificação. Então a oração ela tem dois objetivos: agradecer a Deus pela obra expiatória de Jesus na cruz. Em segundo lugar, santificar o pão com base na oração de Jesus. Porque qual é a missão do pastor, do oficiante, do ministro? É fazer suas as palavras do Evangelho, fazer suas as palavras de Jesus Cristo. Então, na ceia do Senhor, nós não criamos palavras, não inventamos palavras, nós simplesmente repetimos as palavras de Jesus, fazemos nossas as palavras de Jesus, as palavras de agradecimento e de santificação. Então, no momento em que nós oramos pelo pão, nós estamos agradecendo a Deus pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e estamos também automaticamente santificando o pão, porque se a ceia do Senhor, uma vez que o ministro agradece a Deus pelo pão, uma vez que o ministro agradece a Deus pelo cálice, se isso não é santificação, o que é a ceia do Senhor? Por isso que muitos ignoram quando nós chamamos a Santa Ceia. Tudo que nós oferecemos a Deus é santo, todo culto é santo, a paz do Senhor é santa, o louvor é santo, a adoração é santa, o jejum é santo, o evangelismo é santo, a obra missionária é santa, a Bíblia é santa, o sermão é santo, o estudo bíblico é santo, tudo que se realiza na obra de Deus é santo. Agora, a obra de santificação é uma obra do Espírito Santo. Nós não temos o poder de santificar, mas o Espírito Santo tem sim o poder de santificar. Então observemos aqui que Jesus então faz uma oração de agradecimento, ou seja, ele abençoa o pão, ele santifica o pão. Assim também o pastor, ele abençoa o pão, ele santifica o pão. Jesus continua dizendo, e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Então, após Jesus orar, ele mesmo diz: isto é o meu corpo. Ele não está dizendo: isto simboliza o meu corpo, isto representa o meu corpo, isto ilustra o meu corpo. Ele está dizendo: isto é o meu corpo. Ou seja, a hermenêutica de Jesus é literal, a hermenêutica de Jesus é direta, a hermenêutica de Jesus é precisa. Ele não separa o pão do seu corpo e nem o sangue do seu corpo, do seu sangue. Ele está dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Então, quando nós oramos, quando o ministro ora, quando o ministro consagra, o Espírito Santo santifica as palavras do pastor, as palavras do ministro, porque ele simplesmente recapitula, ele repete as palavras de Jesus. E quando nós repetimos as palavras de Jesus, então nós vamos continuar dizendo as mesmas coisas em todas as reuniões de Santa Ceia, Ceia do Senhor, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Então o ministro, quando entrega, os diáconos, quando entregam aos irmãos o pão, que é o corpo de Jesus, porque o pão antes da oração é pão, mas o pão após orado, ele é o corpo de Cristo. Não o corpo de Cristo no sentido de substância e de acidente, segundo o pensamento aristotélico, que é o pensamento que seguiu a Igreja Católica Apostólica Romana,
que seguiu os ensinamentos de Agostinho e de Tomás de Aquino. Não. Quando nós declaramos, após a oração, que o Espírito Santo santifica o pão, e o que o pão não é mais pão, porque Jesus diz, tomai, comei, isto é o meu corpo. Ele poderia ter dito, tomai e comei, este pão representa o meu corpo, este pão ilustra o meu corpo, este pão simboliza o meu corpo. Não, ele está dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. É óbvio que mesmo após a oração, continua pão, continua cálice, mas são as palavras de Jesus, repetidas pelo pastor que ministra a ceia do Senhor, pela obra do Espírito Santo, que faz com que a nossa fé confesse que, na verdade, nós estamos comendo o corpo de Cristo. Estamos comendo o corpo de Jesus. Então, é a nossa confissão, é a confessionalidade eucarística, segundo a oração que fazemos, por obra do Espírito Santo. E se nós acreditamos nisso, por isso que a ceia do Senhor é coisa séria. Porque se a ceia do Senhor fosse apenas uma questão simbólica, ilustrativa, isso não faria sentido nenhum. Porque termos seriedade naquilo que é simbólico, naquilo que é ilustrativo, não faz sentido. Mas uma vez que nós oramos, agradecemos a Deus, oração de agradecimento e oração de santificação, o Espírito Santo, então, ele recapitula as palavras de Jesus, dizendo, tomai e comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. Novamente, Jesus faz aqui uma hermenêutica direta, literal. Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, a nossa posição na igreja pentecostal, claro, não pode ser uma posição de transubstanciação, ou seja, entender que o pão é literalmente o corpo e o cálice é literalmente o sangue. E nem a transubstanciação, porque Lutero dizia que Cristo estava presente tanto no pão e quanto no cálice, no sangue. Mas a nossa posição, o nosso entendimento deve ser um entendimento confessionalista. O que isso significa? Nós recapitulamos, nós confessamos as palavras de Jesus, ou seja, o ministro, não apenas um ministro, porque somente o ministro tem o poder de transformar e de dar sentido às palavras de Jesus. Quando o ministro diz, quando o ministro repete as palavras de Jesus, recapitula as palavras de Jesus, ele então está dando o mesmo sentido que Jesus deu na última ceia, quando ele instituiu a ceia do Senhor, quando instituiu a Eucaristia. Então, daí, todos os irmãos que participam, eles participam. Por quê? Porque o ministro, ele fez a oração de agradecimento e a oração de santificação, ok? E o resultado da oração de agradecimento e a oração de santificação, qual é o resultado dessas duas orações? É o resultado da confessionalidade, ou seja, o ministro e todos os crentes da comunidade recapitulam e repetem e dão sentido às palavras de Jesus naquele exato momento de ministração da ceia do Senhor, do corpo e do sangue do Senhor. Pois não, pastor Gilson? Muito bom, muito bom. Profundo demais. É desse jeito. Posso fazer algumas perguntas, doutor? Como? Posso fazer algumas perguntas? Sim, aproveitar essa oportunidade para esclarecer aos irmãos que vão nos assistir pelo YouTube. Eu queria fazer essa pergunta aqui para o senhor, certo? Aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, acerca da ceia do Senhor. Essa parte, quando o apóstolo, ele diz... examine-se, é o versículo 28, doutor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente
come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Esclareça para nós o que é comer indignamente para o apóstolo Paulo nessa colocação aqui, na hora da ceia do Senhor. Primeiramente, versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Aqui é o autoexame, ou seja, é de responsabilidade do comungante, ou seja, do irmão que participa da ceia do Senhor. É responsabilidade de cada crente o autoexame, autoconsciência, autoexame, melhor. O autoexame é fundamental. Ou seja, a pessoa tem que perceber se ela está em condições de participar da ceia do Senhor. E uma das condições, nós citamos aqui, é ser batizado nas águas em nome do Senhor Jesus, estar em plena comunhão com Cristo e com a comunidade dos crentes. Na verdade, é viver o Evangelho. Porque somente aqueles que vivem o Evangelho é que têm o privilégio e o dever, o direito, melhor, de participar da ceia do Senhor. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Não discernir o corpo do Senhor é não saber qual é o significado cristológico da cruz. O significado cristológico evangélico da expiação de Jesus Cristo pelos nossos pecados. Qual é o sentido da cruz, o sentido da ressurreição, o sentido da morte do Senhor? Porque muita gente participa, mas não sabe o que é o Evangelho. Por que Jesus morreu na cruz do Calvário? Qual é o significado de salvação, o significado de redenção? Qual é o significado de perdão? Qual é o significado de vida eterna? Não sabe nada de igreja, nada de evangelho, nada de cristianismo. Então, conforme o texto diz aqui, não discernindo o corpo do Senhor. E o corpo do Senhor aqui não é a igreja, porque a igreja também é o corpo do Senhor. Mas é não discernir o significado do corpo e o significado do sangue, o significado da cruz. Por isso Deus me deu um livro, agora que será lançado em Imperatriz Maranhão. O título do livro é O Escândalo e a Loucura da Mensagem da Cruz. Então, o cristão tem a obrigatoriedade, se realmente é cristão, saber qual é o significado da cruz. Ô doutor, vamos aqui para um debate. Olha só, o senhor falou que há muitas santas ceias que estão sendo aplicadas erradamente, não é verdade? O pastor aqui que está nos assistindo, ele fez uma pergunta aqui. Pastor Marcos Cabral, lá da Bahia, ele está dizendo: a paz do Senhor, gostaria de saber em que lugar bíblico fala que precisa ser batizado para tomar ceia, ou que precisa do batismo para tomar Santa Ceia? A pergunta dele é essa. Senhor, lembra que o senhor falou que o nosso rito é evangélico. Sim, tem o rito católico. Agora, para tomar Santa Ceia à luz da Bíblia, porque as pessoas também têm que entender, doutor Roberto, que a igreja tem suas normas, a igreja tem suas doutrinas. Não é igreja. E elas precisam ser respeitadas. Eu vou dizer, não é igreja. Não é igreja. Eu vou dizer, por exemplo, esse pastor que fez essa pergunta, quando ele nasceu, já existia o Brasil e já tínhamos uma Constituição. Ou seja, então quando ele nasceu, ele foi registrado, recebeu um RG e um CPF, um certidão de nascimento, para se tornar cidadão do Brasil. Porque sem esse documento, ele não é cidadão do Brasil. Ele é uma pessoa desconhecida pelo Estado, ok? Assim também, quando o cristianismo surge, por exemplo, hoje nós temos a Bíblia, 66 livros, a nossa Bíblia ocidental, Antigo Testamento, Novo Testamento. Por 300 anos, a igreja não tinha uma Bíblia completa assim. Por 300 anos, a igreja não tinha o Novo Testamento. Ou seja, quem tinha acesso às Escrituras eram os bispos
os presbíteros, os diáconos, os letrados da igreja. Os letrados da igreja que tinham acesso às escrituras. Então, quando nós dissemos o seguinte, que para participar da ceia do Senhor é necessário ser batizado, é necessário ser convertido a Cristo e participar da igreja, isso não está sendo dito hoje, isso está sendo dito desde os apóstolos. Isso é uma prática da igreja apostólica, pós-apostólica, patrística, escolástica, igreja moderna, igreja contemporânea. Isso é uma prática. Então, nós temos no cristianismo não apenas a Bíblia, nós temos a tradição da igreja. A tradição da igreja. Porque primeiro vem a tradição, depois as escrituras. Porque as escrituras nós só recebemos no terceiro século. No terceiro século recebemos a canonização dos livros do Novo Testamento. Mas antes essas coisas já eram praticadas e exigidas. É só estudar a história da igreja, a patrística, estudar Justino de Roma, estudar Hipólito de Roma, estudar Didaquê, essas obras clássicas do cristianismo pós-apostólico, dos pais apologistas e dos pais apostólicos, nós vamos perceber a prática da igreja. Isso é importantíssimo, importantíssimo. Então, esse pessoal que é contra a tradição da igreja, eles vão invalidar o fundamento histórico, prático da sua denominação. Doutor, o pastor aqui, ele está falando que ele quer texto bíblico. Eu acho que está faltando uma compreensão da parte dele. Me mostra na Bíblia. Assim... Então, é a mesma coisa, pastor Gilson, é a mesma coisa. Me mostra na Bíblia que eu tenho que fundar a Assembleia de Deus, Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Igreja Luterana, Igreja Metodista. Essas coisas não existem. Agora, se o pastor que pergunta ignora a tradição da igreja, a história da igreja, então ele não pode ser chamado de cristão. Porque nós não podemos ficar distantes da tradição da igreja, da história da igreja. Ok? Porque primeiramente nós temos a tradição, depois temos o quê? Nós temos as escrituras da igreja. Então primeiro surge a igreja, depois a igreja é que produziu a Bíblia. A Bíblia, o Novo Testamento, é o resultado da obra da igreja, porque esses escritores eram todos cristãos, seguidores de Jesus Cristo, e a igreja decidiu definir quais livros deveriam fazer parte do cânon sagrado. Então, isso é chamado de tradição da igreja. Só que hoje nós não temos autoridade para mudar nada. Porque quando nós aceitamos a Cristo, nos convertemos a Cristo, nós já encontramos uma igreja pronta, uma igreja com escritura, uma igreja com tradição, uma igreja já com a sua história, percebe? Então é isso. Agora, se nós não entendemos isso, então não temos como continuar dentro do cristianismo. O pastor está dizendo, primeiro eu preciso ler aqui, né, o que eles estão escrevendo, para dar atenção também aos nossos irmãos que estão participando. Primeiro, eu respeito a opinião e não diz que quem ou não pode ser chamado de cristão. Agora, a Bíblia não é de particular interpretação. Texto sem contexto, heresia. Eu estou entendendo plenamente o estudo o senhor está falando um estudo muito profundo. É claro que muitas pessoas desconhecem isso que o senhor está ensinando agora. Porque desconhece porque não é ensino. 90% dos nossos pastores pentecostais nunca frequentaram o Instituto Bíblico, Seminário Teológico ou Faculdade Teológica. Eu não estou dizendo que isso é o bastante. Eu estou dizendo o seguinte, tem muita gente na igreja, como pastor, como pregador, não conhece absolutamente nada de história do cristianismo, de doutrinas bíblicas, não conhece essas coisas, entendeu? Por exemplo, o senhor contrataria um advogado para lhe defender sem a OAB? O senhor contrataria um médico para fazer uma cirurgia na sua filha sem ter o CRM, sem ser um cirurgião, um especialista? Claro que não. E por que nós congregamos em muitas igrejas com pastores e pregadores que não sabem absolutamente nada de Bíblia? E fico dando opinião que não tem nada a ver com a história da igreja, nada a ver com as escrituras, com as doutrinas bíblicas. Não é o caso do pastor aí que fez a pergunta, com todo respeito, entendeu? Mas nós temos seríssimos problemas no cristianismo latino-americano, simplesmente porque nós admitimos ministros do evangelho sem competência bíblica, sem competência de conhecimento de história da igreja, história do cristianismo.
e nós achamos que a igreja a qual nós fazemos parte é a verdadeira igreja. Não existe verdadeira igreja no sentido denominacional. Existe verdadeira fé no sentido evangélico da palavra. Eu queria apresentar o Dr. Roberto Santos. Eu queria que vocês, para quem não conhece ele, está vendo ele agora pela primeira vez, Dr. Roberto Santos, ele é doutor em teologia 2 vezes. Ele é PhD em filosofia. Ele é mestre, ele é pedagogo, ele é um homem preparadíssimo, né? E ele dá estudo para pastores em todo o Brasil e na América Latina. Então, às vezes, tem pessoas que não conhecem o doutor e pode achar que ele não domina o que ele está falando. O pastor Roberto, ele domina muito bem a área da teologia e eu tenho muita confiança nos ensinamentos dele. Agora, doutor Roberto, só uma pergunta aqui, doutor Roberto. Eu queria tocar no mesmo assunto, porque o senhor sabe que esse assunto aqui, o versículo 29, ele tem sido motivo de muitas questões no campo da teologia, de muitos pastores, etc, etc. Quando ele diz assim, porque o que come e bebe indignamente. Tem pessoas que não querem aceitar que o indignamente seja práticas pecaminosas, atitudes que não seja cristão. Eles querem apenas basear esse texto no contexto do que está nesse texto, que é o fato deles chegarem na Santa Ceia e comer antecipado e deixar os outros com fome e outros se embriagarem. Então eles tomam isso como indignamente. Mas muitos de nós pastores, nós aplicamos uma coisa, um assunto mais profundo do que isso. Ou estou errado? Não, claro, perfeitamente. Que pastor Gildo, o senhor fala as credenciais. Peguei na minha biblioteca, eu não estou gravando. Pastor Marcos Cabral, você é um teólogo, você é um homem de Deus, e você precisa ser amigo do Dr. Roberto. Depois você adiciona ele aí e puxa um assunto com ele. Sim, doutor, pode falar. Gilson, eu não estou gravando a partir da minha biblioteca, porque o sinal está muito ruim, né? Então eu estou gravando aqui. Mas eu quero sugerir aos nossos internautas esta obra aqui, ó, Teologia Histórica da Vida Nova, tá bem? Recomendo a leitura deste livro, Teologia Histórica, Vida Nova. Qual é a editora? Vida Nova, Vida Nova. Histórica, é? Teologia Histórica da Vida Nova, ok? Então aqui nós temos a doutrina da Palavra de Deus, a doutrina de Deus, a doutrina da humanidade, as doutrinas de Cristo e do Espírito Santo, a doutrina da aplicação da redenção, a doutrina da igreja, a doutrina do futuro. Essas são as principais doutrinas tratadas nesta obra. Eu tenho mais ou menos uns 40 livros só sobre história da igreja e teologia histórica e história da teologia, história do dogma, história das doutrinas cristãs, mas não temos tempo para divulgar estas obras perfeitamente. Mas o interessante é o seguinte, quando nós discutimos qualquer assunto bíblico ou teológico, nós temos que levar em consideração 2 coisas. Primeiramente, a tradição da igreja. Em segundo lugar, o que diz as Escrituras. Por exemplo, o pastor, ele disse sobre que precisa provar na Bíblia, que é necessário. Ele tem um versículo bíblico que diz assim, ó, só deve participar da ceia do Senhor os batizados nas águas. Por exemplo, a palavra trindade temos na Bíblia? Não, mas está na tradição da igreja. Então, o Concílio de Nicéia 325 começou a definir o que é a trindade. Então, nós temos que entender que as doutrinas que nós hoje professamos no protestantismo, essas doutrinas foram defendidas nos concílios eclesiásticos, como o Concílio de Nicéia 325, Concílio de Constantinopla,
em 381, Concílio de Calcedônia 451, foram diversos concílios, e então é a partir do entendimento desses concílios que nós percebemos a origem e o desenvolvimento das doutrinas teológicas. Por isso que é importante estudar história da igreja, ou seja, a patrística e história da teologia. É indispensável, ok? Para qualquer tipo de discussão bíblica, qualquer tipo de discussão teológica. E eu não estou estressado. O meu jeito de se comunicar é assim, entendeu? Estou muito tranquilo, graças a Deus, tranquilo, abençoado. É porque ele não me conhece. Mas quando ele lhe conhecer, ele vai ficar grato a Deus por essa pela bênção que o Senhor é. O Silas Malafaia, quando prega, dá estudo bíblico, parece que está brigando. Não tem nada a ver. É o comportamento dele. Isso aí é o estado psicológico do Silas. É o meu estado psicológico. Cada ser humano tem o seu estado psicológico. Isso não tem nada a ver. O pastor está fazendo umas perguntas aqui. Tradição é uma coisa, a palavra de Deus é outra. Quem quer seguir a tradição, amém. Prefiro a Bíblia, assim Jesus veio. Na verdade, quem deu a Bíblia à igreja foi a tradição, meu querido. Se nós hoje temos uma Bíblia, quem nos deu a Bíblia foi a tradição da igreja. A Bíblia não caiu de paraquedas do céu, entendeu? Ela não caiu do céu, Deus mandou a Bíblia lá de cima, não. A Bíblia é produto da igreja, a Bíblia é produto da igreja, é produto da tradição da igreja. Homens inspirados pelo Espírito Santo nos deu a Bíblia, mas isso é o resultado da tradição da igreja. A igreja nos deu a Bíblia por inspiração do Espírito Santo. Agora, se é contra a tradição da igreja, tem que eliminar a Bíblia, porque nós temos a Bíblia dividida em capítulos e versículos. Quem fez isso? Os protestantes não, os católicos romanos fizeram isso, ainda antes da igreja ser dividida. Então, os teólogos católicos nos deram isso. Então, nós temos o Martinho Lutero, por exemplo, foi católico romano. Ele foi monge agostiniano, não é? O único que não foi pastor, foi monge, foi Calvino. Calvino, ele nem estudou teologia, era doutor em direito, mas autodidata em teologia, não é? Então, é assim. Então, não podemos esquecer a tradição da igreja, a tradição. Por exemplo, se você é da Assembleia de Deus e diz, não aceito mais a harpa cristã, você está rompendo com a tradição da sua igreja. A sua igreja adota a harpa cristã e você diz, eu não aceito a tradição, então elimina a harpa cristã. Não aceita a tradição, então elimina a escola bíblica dominical. Não aceita a tradição, elimina a paz do Senhor. Fala só bom dia, boa tarde, boa noite. Não podemos esquecer a tradição. É isso aí. O pastor está no debate forte aí agora, viu? Tudo que aprendeu na faculdade e acha que tudo isso é simplório, eu acredito que não foi um curso sério. Não foi um curso sério. Existem muitos cursos de teologia no Brasil, não foi um curso sério. Um curso sério é um curso de 4 anos, em seminário presbiteriano, seminário batista, luterano, mesmo seminário pentecostal, 4 anos. Curso por correspondência não forma teólogo. Aleluia, glória a Deus, que bom estar aqui me ouvindo, doutor Roberto, glória a Deus. Doutor, o senhor escreveu alguma matéria sobre a Santa Ceia, não foi? Sim, então nós falamos sobre a ceia, já terminou o nosso tempo, né? Já terminou o nosso tempo, nós falamos sobre a teoria confessionalista, ou seja, o ministro, ele recapitula as palavras de Jesus na oração de agradecimento e de santificação. Só uma pergunta, só uma pergunta que o senhor já falou, mas eu gostaria de recapitular a palavra que o senhor falou. É sobre o pão. O pão. Aquilo que já diz, todas as vezes que comerdes e beberdes desse pão, e todas as vezes que beberdes deste cálice... Então, você está citando as palavras de Paulo. Anunciar a minha morte. Mas ele disse que ali é o corpo dele. Comer o meu corpo, não é isso que ele falou? Quando a gente pega no pão, quando a gente pega no pão, quando a gente pega no cálice, ali é o corpo de Jesus literalmente para nós, ou é apenas uma simbologia? Reverendo,
Eu não falei no sentido literal, eu falei no sentido espiritual das palavras que são recapituladas pelo pastor que ministra a ceia do Senhor. Sim. Perfeito. Porque Concordo. quando nós participamos, eu já vi pastor dizendo. Quando participamos da ceia do Senhor, comemos o pão e bebemos o cálice, é a nossa confissão, a nossa confessionalidade, ou seja, a nossa confissão nos une com a cruz de Cristo, com o sacrifício de Cristo. Percebe? Sim. Eu já vi pastor dizendo que é o corpo de Jesus, literalmente. O senhor acredita dessa forma? Isso é doutrina católica romana. Doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana, que é a doutrina da transubstanciação. Eu não estou propondo aqui a doutrina romana, a doutrina da transubstanciação e nem da consubstanciação, que é a luterana, e nem a doutrina simbólica ou memorial de Calvino e de Zwinglio. Estou propondo aqui a doutrina confessional, ou seja, nós recapitulamos as palavras de Jesus nas palavras do ministro que consagra o pão e o cálice do Senhor. Então, as palavras de Jesus, repetidas pelo ministro, por obra do Espírito Santo, oração de agradecimento e de santificação, nós nos unimos à cruz de Cristo, ao sacrifício de Cristo. Isso é muito profundo, nós não temos tempo para discutir isso, mas o meu livro está saindo, e depois, quando o livro sair, nós vamos fazer uma live só sobre o livro, aí eu vou dar mais detalhes. Sim, com certeza, nos dê esse prazer, com certeza. Tá bem? Portanto, doutor, que maravilha, maravilha. Tem mais alguma coisa para deixar para nós aí, alguma pedra preciosa? De todos os internautas, de todos os irmãos que participam, né? Deus abençoe a todos que participam, estão participando, Deus abençoe. Vamos respeitar todas as opiniões. Lembrando que mesmo respeitando as opiniões, nós temos um corpo doutrinário fixado desde Jesus Cristo, passando pelos apóstolos, passando pela patrística, nós já temos as doutrinas fixadas, as doutrinas prontas no cristianismo. Nós não precisamos criar nenhum tipo de doutrina nova, porque tudo já foi organizado, ok? Já está tudo organizado, não precisamos inventar mais nada de doutrina. O que temos é o suficiente para o nosso crescimento espiritual. É claro que no texto do capítulo 11, né, a partir do versículo 23, Paulo também não... será que ele não deu detalhes que para tomar Santa Ceia tem que ser batizado? Era necessário, Paulo, dar todos esses detalhes? Eu acho que a igreja... Eu já respondi a essa pergunta, reverendo, citando Didaquê, instrução dos 12 apóstolos, citando a tradição da igreja, os costumes da igreja, entendeu? Ou seja... Sim. Uma pessoa que participa da ceia do Senhor e não é batizada nas águas, o que impede de ser batizada nas águas? Qual é o problema porque não é batizado nas águas? Olha aí. Qual é o problema? Olha aí. Se quer participar do corpo de Jesus... O batismo nas águas é batismo de arrependimento. Romanos capítulo 6. No batismo nós somos sepultados com Cristo. Quando saímos do batismo, nós renascemos em Cristo. Então, o batismo nas águas é um batismo de sepultamento do velho homem, da velha vida, dos nossos pecados. Então, não é o batismo em si que nos liberta dos pecados passados, dos pecados antigos, não. Mas a fé no batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a fé na obra da crucificação, a fé na obra da ressurreição, não é o batismo em si, mas o que está por trás do batismo, a obra expiatória de Jesus Cristo e sua ressurreição. Portanto, uma pessoa que não é batizada nas águas, mas acha que tem direito de participar da Santa Ceia, ela não tem. Porque se ela não tem fé para ser batizada nas águas, muito menos para participar do corpo e do sangue do Senhor. Pronto, fechou com chave de ouro aí. Eu acho que o senhor falou tudo. Eu acho que se a pessoa não tem fé para se batizar, como ela quer participar do corpo de Jesus?
Como ela pode fazer Exatamente. parte Se ela não tem discernimento da cruz, de uma cerimônia tão não sabe o que santa, é igreja, né? não sabe o que é evangelho, vai participar. O que impede essa pessoa de ser batizada nas águas? O que impede? Se existe algum problema, vamos resolver com o pastor da igreja, vamos resolver com uma convenção, um concílio da igreja, vamos resolver com a comunidade. Mas a Bíblia fala, quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê será condenado. Então, o sujeito será condenado não por não ter sido batizado, mas por não ter acreditado. E tem muita gente que não acredita a ponto de também não aceitar o batismo. Sim. E pessoas que querem tomar Santa Ceia de todo jeito, acham que a Santa Ceia é como você falou no início, é uma lanchonete, é qualquer coisa. Santa Ceia, como o senhor acabou de falar no início, é coisa séria. Santa Ceia é coisa séria para quem quer ir para o céu, é para quem está em comunhão com Cristo. Como uma pessoa pode tomar Santa Ceia em comunhão com o pecado, em comunhão com o mundo? Não tem condição. E eu acho que o caminho é o batismo. O batismo é a prova do arrependimento. A Santa Ceia não é para você se salvar, é para o salvo. É para os salvos. É isso aí. Concordo. Ok? Doutor, então, que maravilha estar aqui com o senhor. Muita honra muito estar aqui com o senhor, uma alegria muito grande. Espero voltar rapidinho para a próxima semana. Para quem não me conhece, sou o pastor Roberto dos Santos, pastor do Ministério da Assembleia de Deus, Belém, São Paulo, Ministério do Belém. Ministro todos os anos nas escolas bíblicas de obreiros, em diversas convenções, escolas bíblicas de obreiros no país e também em mais de 35 países, treinando obreiros, realizando seminários, conferências, estudos. Amém? Então, graças a Deus, os irmãos desejarem algum material, algum livro do Dr. Roberto, vocês procurem ele aí no direct, fale com ele e ele vai dar a atenção a vocês. Queridos irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês. Deus continue abençoando a vida de vocês. Eu quero agradecer ao Dr. Roberto dos Santos por ter nos proporcionado essa tarde abençoada de estudo da Palavra de Deus e falar um pouco sobre a ceia do Senhor. Então, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela participação dos irmãos e fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus.